Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntas, para a gente refletir a boa nova segundo a ótica da classe trabalhadora. É uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos MTC no Regional Nordeste 2. A gente continua pedindo para você curtir, compartilhar. Quanto mais curtidas, a mais pessoas a gente pode chegar. A gente saúda você que está sempre com a gente, de perto, de longe, até de outros países. Quarto domingo do Advento, é a última semana da expectação, a gente viver esse momento do Advento. Então, para a gente ir refletindo sobre essas coisas e preparando esse Natal como um novo Natal, não como um Natal igual aos outros. O texto bíblico dessa semana, desse quarto domingo do Advento, é Mateus 1, do 18 ao 24. Mateus 1, 18 a 24. Ora, a origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quarto domingo do Advento. A gente vai terminando esse tempo de preparação. E aí, no texto de Mateus, para o anúncio do nascimento, ele coloca outro personagem em evidência, diferente do texto lucano, do texto de Lucas. Ele coloca José como uma referência ali. Esse texto dá bem uma continuidade da genealogia de Jesus. Ele vem logo após a primeira parte desse primeiro capítulo, que fala do livro da origem. O livro da origem, no capítulo 1, versículo 1 de Mateus, começa assim: Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e assim vai, falando de todas as tribos, de toda a linhagem. Abraão gera. Abraão, um homem justo, que não podendo ter filhos, não tendo filhos, confia em Deus, e Deus lhe dá uma descendência. Essa genealogia termina em José, como pai de Jesus. Isso faz muito sentido para a gente pensar. Hoje, 3 coisas importantes eu queria pensar com a gente, com vocês, e 3 coisas que podem nos ajudar muito em momentos como esses que a gente está vivendo. É a justiça de José, é o sonho e é a decisão. E isso é muito forte nesse momento que a gente está na conjuntura para a classe trabalhadora.
para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Ora, é bom a gente entender um pouco, acho que a maioria de nós já sabe, mas como é que essa história de casamento se dava naquela época. As jovens casavam muito cedo, entre 12, 13 a 15 anos, e os jovens entre 18 e 20, 24 anos, para deixar mais largo esse tempo. Como se casavam muito cedo, não era uma coisa de se dar a casamento e logo casar, não. Passava um ano de preparação, a moça com sua mãe, o moço também ia cuidar das coisas de responsabilidade, de aonde é que vão morar, como vão se organizar. Então, o casamento nessa época, ele tinha duas etapas. A primeira etapa do compromisso e a segunda etapa da vivência, da ida para morar. Você talvez pudesse pensar que era um noivado e o casório, mas não é esse noivado como a gente pensa hoje, noiva, e se não der certo, se separa, dá tempo, já que ainda não se casou. Não é bem assim. Esta primeira etapa de promessa, de compromisso, de aliança, já é um casamento. Um já é esposo do outro. Ela é esposa dele, ele é o marido dela. Mas não consumaram sexualmente, nem moraram juntos. Passam praticamente um ano, cada um em suas casas, se preparando para essa etapa. Mas a partir daí, da promessa, do compromisso, ela é esposa dele e juridicamente tem que cumprir todas as normas disto. E normas severas. Então, José sabe que Maria está esperando um filho que não é dele. José, que é justo, e não querendo denunciar Maria, pensou em despedi-la secretamente. Ou seja, se José ia despedi-la secretamente, é porque a desculpa que ele recebeu, provavelmente da própria Maria, não estava muito boa, não dava para acreditar. De fato, não dá para crer que alguém vai chegar na nossa porta e dizer: estou grávida, não é de você, mas é de Deus, aceite. É do Espírito Santo. Ou seja, eu estou grávida, mas não traí você. Vamos combinar que isso não é uma resposta muito fácil da gente, uma notícia muito fácil da gente receber. Mas o que é que se coloca aqui? Qual é o adjetivo que aqui se coloca? E é o adjetivo que a gente aprendeu a vida inteira a chamar José, e por isso ele é figura central aqui. José, seu esposo, sendo justo. José é o justo. Pouco diz, aliás, não diz nada no texto bíblico. Sabemos pouco dele, mas sabemos o necessário: José é justo. Ora, o que é ser justo na lógica do reino de Deus que José assumiu? Ser justo. Se José fosse segundo as normas da sua comunidade, José teria direito de denunciá-la e a pena capital seria apedrejamento. Isso era a justiça local. Isso era o ser justo naquela época. Mas a justiça que José tem no coração é outra. E José ia despedi-la secretamente e iria sumir. José, em certa medida, iria assumir a culpa, porque agora ele poderia ser visto. Ele seria visto por todos como tendo engravidado Maria e abandonado. E sem poder se defender, José levaria uma fama desgraçada para a vida inteira. José não só não quis condenar Maria, expor Maria, como também consentiu com essa posição a assumir a culpa. Veja, se a gente parar aí no primeiro tópico, que é a justiça de José, a gente poderia falar de algo muito sério em nossa sociedade que nesse último mês explodiu
vertiginosamente. A pena de Maria era o feminicídio. E o feminicídio público não era só daquele que se sentiu traído, não. Ele chamaria a comunidade, os outros homens, para ajudá-lo a matar Maria. Ela seria apedrejada. A justiça do coração de José, que vem da sua fidelidade a Deus, foi que era importante interromper essa história que do começo até o fim iria caminhar para um feminicídio. Mesmo sendo José aquele que moralmente para aquela época iria sofrer a vergonha, a desmoralização. José é justo não porque recebeu Maria apenas, não porque foi pai de Jesus apenas. José é justo porque numa sociedade sangrenta, machista, patriarcal, mesmo assim, ele teve coragem de quebrar o ciclo. De quebrar o ciclo do machismo. Ia despedir Maria sem expor, sem condená-la ao feminicídio. Ora, não há desculpa para a gente, para nós homens, não entrarmos na luta contra o feminicídio e na desconstrução do nosso machismo. Se José, vivendo em uma sociedade arcaica do mundo bíblico, José, com leis que o garantiam matar a sua esposa, pelo menos condená-la à morte. Se José, com toda essa cultura a seu favor, principalmente uma cultura jurídica e religiosa, fez isso, por que é que nós temos a desculpa de dizer o tempo todo que a cultura machista é assim, que nós somos educados assim? Não. Principalmente é muito ruim que os homens cristãos, principalmente os líderes cristãos, homens, continuem usando esse discurso machista para forçar mulheres a continuarem em uma situação de violência na sua família, casadas com o seu algoz. Não é assim. O exemplo de José é o exemplo do homem cristão que, por ser cristão, rompe com o ciclo de violência com as mulheres. É nesse momento que a gente pode dizer que pode se assemelhar à figura de José. José é um homem que, mesmo numa situação difícil, rompe com a violência, rompe com essa cultura de exposição da mulher. Esse é o primeiro ponto que é importante a gente ter. As nossas comunidades cristãs deviam olhar mais para a figura de José como um homem que, mesmo numa sociedade machista e patriarcal, mesmo com a vergonha que a cultura machista lhe impôs, ele rompeu com o ciclo de violência. Do primeiro momento de saber disso, até levar a sinagoga, levar os anciãos da sua comunidade para testemunhar, até isso, tudo caminhava para a violência, para o feminicídio. E José decide, mesmo ainda sem saber, viu? José toma essa decisão antes de anjo, de Deus falar. Não, José toma essa decisão por sua consciência, por coração, porque José era justo. O que se segue é que, em sonho, o anjo de Deus, o anjo do Senhor, lhe aparece e diz: José, filho de Davi. Quando o anjo diz José, filho de Davi, ele insere José nessa genealogia que o livro de Mateus começa. Que começa com Abraão. Não temas, não tenha receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. José sonha. José sonha o sonho de Deus.
E no sonho de Deus, o anjo diz: não tenha medo. E você vai pôr o nome desse menino de Jesus. Ora, quando o anjo diz que você vai pôr-lhe o nome, insere José na linhagem de Abraão, como patriarca de uma geração nova do reino de Deus. Podemos dizer para nós cristãos que José também é um dos nossos pais na fé. E para os cristãos de origem católica, como a boa parte de nós, José é o patrono da Igreja Católica. Porque assume com carinho, com força, o nome de Jesus e assume cuidar desta família, que dá origem à construção do reino de Deus e por causa dela nos faz cristãos. Mas foi a partir do quê? Do sonho. José ousou sonhar. Quando ele decide deixar Maria, antes de tomar as decisões, ele foi descansar um pouco. E ele sonhou. É importante o descanso e o sonho, e é importante que a gente acolha o sonho. Nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, há uns tempo atrás, a música do Frei Fabretti. É um trocadilho, posso estar errando o nome. Mas ele tinha uma música linda que a gente cantava que dizia: ninguém pode prender um sonho ou impedir alguém de sonhar. Ninguém pode calar o grito do oprimido chamando Javé. José aceita sonhar. Todo aquele que aceita sonhar vai ter que dar conta das justiças e das injustiças. Ele pode ter pensado no seu começo, lá no começo do texto, que estava sendo injustiçado, mas logo foi atrás da justiça que brotava de seu coração. Eu estou querendo falar disso para lembrar de outro fato essa semana que merece o nosso apoio. É sobre o silêncio do padre Júlio Lancelotti. Ele foi impedido pela Arquidiocese de São Paulo de falar nas redes e de gravar as suas celebrações. Milhares de pessoas veem, participam pela rede social. Ora, é certo que há alguns motivos, algumas desculpas sendo dadas, foi para protegê-lo, isso e aquilo. Enquanto a gente não sabe diretamente do padre Júlio o que é que está acontecendo, fazer grandes juízos de denúncia podem precipitar as coisas. Aquilo que a gente sabe é que, historicamente, o padre Júlio é perseguido por uma direita fascista, dentro e fora da igreja. E nos últimos meses, essa briga, essa perseguição, ela tem se intensificado. E isso é claro para nós, que é um motivo desse silenciamento. Dizer que é para protegê-lo pode ter suas razões, mas silenciá-lo de todo é não dar a dignidade de quem está sendo perseguido e deixar aí, livre nas redes, os seus perseguidores. Por que é que o padre Júlio está sendo perseguido? Porque acreditou no sonho. Porque nunca deixou o sonho de José, o nosso sonho de classe trabalhadora. Ele não abandonou o sonho. Por isso acho que é um segundo motivo de reflexão para a gente, mote de reflexão para a gente. É como nós, a partir da justiça de José, que antes mesmo de ser amoroso com a sua mulher, foi solidário com ela enquanto mulher, por que a gente vai ser solidário agora? No primeiro momento, com as nossas irmãs, amigas, na luta contra o feminicídio, e no segundo momento, agora também, como a gente pode gerar solidariedade com aqueles que sonham, como São José.
E aqui eu estou me referindo ao padre Júlio Lancelotti. Num segundo momento, a gente tem uma questão. Num terceiro momento, a gente tem uma questão. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. E nessa palavra do profeta, ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Aquela saudação tão bonita que a gente recebe em nossas celebrações. O Senhor esteja convosco. Emanuel, Jesus é Deus conosco. O que o anjo diz que Jesus é Deus conosco. Nunca disse Deus acima de todos, como frase que sai da boca de pessoas fundamentalistas. Jesus não é Deus acima de todos, Jesus é Deus conosco, presente na nossa história. Por isso, toda a luta da classe trabalhadora é válida. E aí, quando José acorda, ele toma a decisão e ele vai à luta. Ele diz, José fez conforme o anjo lhe tinha mandado e acolheu a sua esposa. Acolher a sua esposa é resolver, nessa gíria que a juventude usa hoje, é resolver o BO que estava na porta dele. É resolver esse problema. Acolher não é dizer, Maria, eu entendi tudo, vamos casar. Não. Tinha uma vergonha posta ali. Tinha uma mulher grávida antes de consumar o casamento, de celebrar o casamento para depois ter a consumação dele. José ia ter que arcar de todo jeito, e Maria com essa vergonha pública. Não é acolher como uma coisa fácil. José toma a decisão de ir à luta com a sua esposa, porque José reconhece na fala do anjo que o Messias, que o esperado, chegou. José sai de um papel de ajudante, de alguém que ia sair até traído, ia sair humilhado, para o papel de patriarca na fé, porque vai ajudar Maria a construir o projeto do reino de Deus, acolhendo o Messias. Então, quem muito vê essa figura de José como um bichinho que estava ali perto e ajudou, coitado, e renunciou a tudo. Não, José não renunciou à sua vida para ajudar Maria só. José, como seu povo, como trabalhador do seu povo, esperava, pensava, rezava todo dia pela libertação do seu povo. E viu na vinda do Messias a chance de participar desse projeto e não demorou nisso. Tomou decisão. Cuidou dessa família, protegeu essa família fugindo para outra terra, para o Egito, e participa. José não é coadjuvante, não existe isso. José é membro da Sagrada Família que iniciou o projeto de libertação do seu povo. A justiça de José, dentro do apoio e da solidariedade às nossas companheiras na luta contra o feminicídio. O sonho de José na luta, apoio e solidariedade do padre Júlio Lancelotti. E agora a decisão e a coragem de José na luta e fidelidade da classe trabalhadora. Enquanto vocês estão vendo esse vídeo, aqui em Recife, a gente tem duas notícias muito sérias. Uma da concessão, da privatização da Compesa, da Companhia Pernambucana de Saneamento e Abastecimento. Ou seja, a água em Pernambuco está na mão das empresas privadas. E o governo Lula, junto com a governadora do estado, Raquel Lira, junto com o prefeito daqui de Recife, João Campos, num acordo, resolvem fazer a concessão para as empresas privadas do metrô do Recife. Água e transporte, direitos importantíssimos e básicos para a classe trabalhadora, agora vão para a mão de empresas privadas.
Enquanto trabalhadores e trabalhadoras que lutamos pela democracia e lutamos para ter um mandato popular, nos envergonha essa postura do presidente Lula. É uma postura que rasga a sua história, que mancha, que queima a sua biografia. É de envergonhar. Eu espero muito que em algum momento de sua história Lula tenha vergonha da disfarçatez, do ato horrível que está fazendo com isso, mesmo tendo prometido em campanha que não iria privatizar o metrô do Recife, nem nenhuma outra estatal. Isso é uma vergonha, perceber que neste sentido, que neste setor, o governo Lula não está se diferenciando em nada de governos de direita e até do governo bolsonarista. É preciso que, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, a gente não só dê sustentação e apoio a governos populares, a gente vá para a rua para denunciar e pressionar quando estes governos esquecem que precisam manter postura, manter o discurso que fizeram e manter a história de governos que estavam mais afeitos, mais próximos à classe trabalhadora. É nessa decisão de José de enfrentar todas as situações difíceis que ele enfrentou ao assumir Maria, que a gente tem que enfrentar também. Mesmo que entre alguns espaços do nosso campo, algumas pessoas digam, olha, não diga isso, olha, não vamos fazer isso porque pode ajudar a desestabilizar o governo. Não é hora de trabalhador ficar adorando esta pílula. É hora de trabalhador ir para a rua, dizer ao governo federal que a promessa de campanha precisa ser cumprida. E também aqui dizer ao governo estadual que água não é mercadoria, que água não pode ser dada para a mão de empresa privada. E dizer ao governo federal que transporte público é direito da classe trabalhadora, não pode ser negociado com empresa privada. A luta é muito grande e o advento, que é o momento de esperar a luz, a força de refletir a encarnação de Deus presente na nossa história, é momento ímpar para a gente refletir a partir de nossas lutas. Então a gente tem 3 coisas para refletir nesse texto, nas nossas comunidades e nos nossos grupos. José é o homem que nos ajuda a não aceitar desculpas de uma lógica machista para ver feminicídio e continuar calado. José é o nosso exemplo para os sonhos, para a utopia, para sonhos de homens justos como José e Padre Júlio Lancelotti. E a coragem e firmeza de José é exemplo para a classe trabalhadora, para fazer a denúncia, para perguntar por que é que o governo federal insiste em privatização. Por que é que as bancadas populares, parte das bancadas no Senado e na Câmara, ficam caladas diante disso. A gente precisa ir para a luta. A gente precisa fazer essa denúncia. E nesse tempo do advento, pensar nessas coisas todas como projetos para ver Jesus presente na história, nascendo a cada dia. Jesus nasce em uma sociedade onde as nossas mulheres podem continuar vivas e sem medo, onde os nossos profetas podem continuar vivos e sem medo, ainda mais ajudando, cuidando e lutando pelos nossos irmãos e irmãs em situação de rua. E o reino de Deus acontece quando a classe trabalhadora se organiza como José e sai para defender a sua família, a sua comunidade. Ser a favor da família não é um discurso moralista, não devia ser usado como discurso moralista.
ser a favor da família, é ser a favor de trabalhadores e trabalhadoras que não podem ver o seu serviço privatizado, ser negociado com empresas privadas e voltar para casa sem saber até agora como é que os seus empregos irão ficar e como é que a sua família vai ficar. Vamos refletir isso nas nossas comunidades, vamos pressionar mais aqueles e aquelas com quem a gente tem contato e a gente votou, para a gente discutir essas pautas. É importante para a gente ver o advento virar encarnação do projeto do reino de Deus com a gente. Eu concluo esse nosso momento com a oração da intimidade com Deus, pensando muito nessa intimidade de José que ousou sonhar. É uma oração do cristianismo, oração da intimidade com Deus. Tu, que és Deus conosco, tu que és um dentre nós, tu que és também em nós, que todos te possam ver também em mim, que eu possa preparar o caminho para ti, que eu possa agradecer por tudo o que me tem acontecido, que eu não esqueça jamais as necessidades dos outros. Conserva-me em teu amor, assim como tu queres que os outros se conservem no meu. Que tudo em meu ser se transforme em teu louvor, que eu jamais chegue a desesperar, pois eu estou em tuas mãos, e toda a força e bondade estão em ti. Dá-me um espírito puro para que eu te possa ver. Dá-me um espírito humilde para que eu te possa ouvir. Dá-me um espírito amoroso para que eu te possa servir. Dá-me um espírito fiel para que eu possa permanecer em ti. Uma boa semana a todos e todas. A gente conclui deixando aqui a nossa palavra de solidariedade a todas as mulheres de nosso país, de solidariedade ao Padre Júlio Lancelotti e de solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras da Compesa e do metrô do Recife. Uma boa semana a todos e todas. Lembrando que na véspera de Natal, a gente também vai colocar nas nossas redes uma pequena mensagem para a celebração do dia 24. Abraço a todos e todas. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.